E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre quais são as implicações disso para a economia. Chamo aqui para a nossa roda de conversa nessa segunda-feira o Alex Agostinho, meu amigo e economista-chefe da Austin Rating. Alex, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Greg. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E prazer falar contigo novamente. Alex, primeiro as primeiras coisas. Por que essa guerra que acontece lá do outro lado do mundo, na Europa, é importante para a economia global? Olha, a grande preocupação, Greg, é que, passado esse período de pandemia, aquele período mais agudo, as economias estavam entrando num processo de recuperação um pouco mais consistente, aquela preocupação com toda a cadeia de suprimentos global estava diminuindo. Então, tem esse combate à inflação que estava sendo enfrentado, está sendo enfrentado com alta de juros, e que se esperava que tudo ia se encaixar a partir do primeiro semestre de 2022. Infelizmente, ali no final de fevereiro, a Rússia decide invadir a Ucrânia, e o que se esperava por parte da Rússia, pelo menos, né, em resolver a situação em 2 semanas, isso já se arrasta aí por pelo menos 8 meses. E essa é uma preocupação crescente, porque nós vimos que boa parte da Europa tem sentido os efeitos negativos dessa guerra de forma direta nos preços de combustíveis, energia e também gás natural. A Alemanha tem uma preocupação muito grande, porque as empresas na Alemanha já estão manifestando preocupação em relação não só ao abastecimento, mas ao custo dos produtos, né? Em Londres, a energia subiu 80%, se não me engano, 60%, gás natural 80%. Então, a Europa começa a ter uma preocupação adicional a essa nova incursão que a Putin fez à Ucrânia, alegando ali, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu nessa ponte, que é extremamente importante para a Rússia, né? Mas o grande ponto é, aumentando essa tensão no mundo, a gente sabe que tem essa preocupação com a inflação. Esse é o grande problema. Ou seja, aquela expectativa de juros mais estáveis ali no final de 2022, início de 2023, já começa a ser repensado. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, já se tem ali uma conversa de que, aliás, houve um aumento de preço numa refinaria lá na Bahia, mas a Petrobras está segurando o preço e já se discute ali se isso é uma estratégia eleitoral ou não, mas enfim, ou seja, a gente já consegue sentir os efeitos dessa nova incursão por parte. Então, essa é a grande preocupação. O efeito, né, na redução do crescimento global por conta do combate à inflação, isso é muito mais combustível na fogueira. Vale lembrar que amanhã o FMI ele vai divulgar a revisão de crescimento econômico e já diz que está muito preocupado com uma possível recessão para 2023. Esse é o principal quadro, né? Uhum. Você pontuou várias questões aqui que estavam até na ordem das minhas perguntas, né? Você falou sobre essa questão dos juros e a questão da inflação. Essa guerra começou lá em fevereiro. A gente, em fevereiro, ainda estava discutindo o processo de aumento dos juros dos Estados Unidos e na Europa para deter a inflação. Agora, a gente está em outubro e a gente já sabe que os bancos centrais estão ainda mais preocupados com esse processo. Esse recrudescimento da guerra, afinal, isso foi o maior bombardeio dos últimos 4 meses, já acontece em meio a um processo de aperto monetário. Você acha que isso é mais um estímulo para que o Banco Central dos Estados Unidos, para que o Banco Central Europeu e de outras grandes economias do planeta apertem ainda mais a economia? Não há dúvida, até porque quando a gente olha a decisão deles, as últimas decisões de subir os juros, eles deixam claramente que esse conflito é um fator preocupante. No Brasil também. Vale lembrar que a Ucrânia é um grande produtor de grãos, e isso acaba afetando grãos e fertilizantes, isso acaba preocupando a expectativa futura em relação aos preços de commodities. Por um lado, claro, isso é o momento presente, né? Preocupação agora. Por outro lado, se essa recessão de fato acontecer mais forte em 2023, aí a gente tem o que eu chamo de bônus do ônus. Ou seja, a preocupação com a inflação pode diminuir um pouco mais. Nós, olhando aí os indicadores de commodities calculados pelo Banco Central, na média, o acumulado em 12 meses está ali em 3%.
já temos ali as commodities metálicas no acumulado em 2 meses já em negativo, se não me engano é 12%, 13% negativo. Agropecuária em torno ali de 12% positivo. E de energia ainda está 50% de alta em 12 meses, depois de ter crescido 70% ano passado. Então, se de fato entrarmos em uma recessão, tem esse bônus que é a inflação reduzir mais, e aí os juros, pelo menos no Brasil, não ficar tão elevado. Mas veja, agora, neste momento, a preocupação na Europa, até porque eles iniciaram a alta de juros um pouquinho mais tarde, até porque lá o mandato é diferente do nosso, né, em países desenvolvidos, é diferente de país emergente. Então, na Europa e nos Estados Unidos, eu acho que aquele cenário de uma alta de juros até o início de 2023 pode se estender um pouco mais, porque, claro, o combate à inflação é muito mais eficiente nessas economias, porque eles não têm o problema fiscal que nós temos. Mas, sem dúvida alguma, eles vão sentir muito mais, porque eles são mais dependentes do gás e também, gás, carvão e também petróleo da Rússia do que obviamente, Estados Unidos. Então, a Europa vai sentir muito mais, e essa é uma grande preocupação, lembrando que Europa, Estados Unidos e China representam juntos aí 2/3 da nossa pauta de exportação. Então, se eles desaceleram, vai, por um lado, sobrar mais produtos, então o preço aqui internamente vai cair. Por outro lado, a gente sabe que a atividade em algumas empresas que produzem grãos também vão sofrer um pouquinho. E, para encerrar, do ponto de vista da nossa política monetária, né, a gente está num cenário de Selic de 13,65%. O Banco Central teve a oportunidade de aumentar e não aumentou, tá? Ou seja, estamos estacionados nesse patamar. Você acha que, se continuar havendo esse aperto monetário estimulado por um aumento nos preços de energia, que por sua vez é uma das consequências da guerra da Ucrânia lá fora, isso pode levar o nosso Banco Central a subir ainda mais a Selic, ou o incentivo seria mais no sentido de manter a Selic nesse patamar tão alto por mais tempo? Olha, o Banco Central aqui também disse na sua última ata, né, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia também é um fator preocupante. Mas claro que ele está observando a recuperação da economia, isso vale lembrar, né, que a autonomia de jure do Banco Central colocou no colo do campus um novo desafio que não tinha antes no Banco Central de forma direta e efetiva, que era não só trazer a inflação para o nível civilizado, mas também estimular, fomentar a atividade econômica. Isso é mandato de país desenvolvido. Então, ele precisa equilibrar essa situação, tentar trazer a inflação para baixo, isso já está acontecendo por alguns fatores que a gente sabe, mudança de alíquota de ICMS, e também vai ter que equilibrar e fomentar a atividade econômica. Essa foi a moeda de troca quando o Banco Central conseguiu a sua independência de jure. Dado esse cenário, eu acho que o Banco Central, na Áustria, nós temos uma expectativa de o juro começar a cair em maio e junho de 2023. Dado esse cenário, caso não aconteça uma queda mais forte das commodities, aí sim eu acho que pode estender um pouco mais esses juros nesse nível bastante elevado. Eu acho que não faz muito sentido agora ele subir os juros de novo, nem que seja só 0,25, é um ajuste muito pontual. A economia ainda está num processo de recuperação e o cenário é desaceleração para o ano que vem. O Banco Central está numa linha muito tênue entre dosar um pouco mais e aí perder, errar a mão e trazer a economia muito para baixo. Entendi. A gente conversou aqui com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rates. Alex, bem-vindo de volta à Suno Notícias. Sentimos sua falta aqui. Volte sempre, por favor. Bom descanso para você, que a semana está só começando. É isso aí, meu querido. Espero um novo convite. Agradeço a você e a todos os ouvintes. Um abraço, até mais. Valeu, um grande abraço.